Olá, seja muito bem-vindo a mais um dia de discipulado, vamos chamar assim. Igreja de segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. É muito importante que você não somente acompanhe o vídeo de hoje, mas que você esteja completamente conectado. É como se realmente eu estivesse à sua frente numa conversa muito sincera. Todos os dias, às 5h40 da manhã, tem um vídeo como esse que vai te ajudar em alguma área da sua vida, edificando a sua fé. E diferente de como foi os outros vídeos, eu quero aproveitar esse vídeo de hoje, vai ser um pouquinho diferente. Primeira coisa, vou cortar esse fundo musical agora e então nós vamos conversar um pouco mais sério a partir desse momento. Eu sei que ter uma conversa como essa logo de madrugada pode te assustar um pouco, mas eu acredito que sim, verdades precisam ser ditas e o óbvio também. Por isso que o tema desse vídeo é Você não precisa de babá. Na verdade, eu quis chamar a sua atenção para uma área que é muito importante, que é a área do crescimento. E agora sim eu entro nesse vídeo chamando você a entender que crescer é necessário. Sabe, talvez tu nunca ouviu isso, mas uma das coisas que dificulta muito a caminhada cristã, e não só cristã, mas a caminhada, a jornada da sua vida, é a infantilidade. E tu sabe que é muito desafiador você andar com pessoas que são infantis. É necessário ser maduro. Uma das piores coisas é você permanecer estagnado naquilo que Deus te chama a um crescimento. Muitas vezes você conheceu ali, né, a realidade que você vivia, que era uma realidade de condenação, ou seja, a sua vida antes de Jesus. Aí tu conheceu Jesus Cristo, tu entrou então numa outra fase da sua vida que foi de restauração, de salvação, e talvez tu hoje está na fase da estagnação. Muitos cristãos hoje, eles parecem, né, ter experimentado esses três estágios e patinam ali no terceiro e eles não rompem. A primeira infância, ela é encantadora, né? Se você tem convívio com crianças, o estágio da minha faculdade eu estou fazendo numa instituição onde tem muitas crianças e muitas crianças especiais, né? Na verdade, de todas. Então, gente, criança já é encantador, mas tu vê crianças ali que precisam de um auxílio, né, maior, tem a parte ali que é muito, né, é encantador mesmo, vou utilizar essa palavra. Então, crianças são fantásticas, né? A primeira infância é muito boa, porque em que sentido, né? Porque está descobrindo tudo, é interessante, né? Quando uma criança começa a falar, daí vai repetindo as coisas. Aí tem crianças que parece que já são adultos, né? A forma que se comunica e tudo aí. Agora, permanecer, né, dessa forma, então é extremamente perigoso. Na verdade, é deplorável. Tu permanecer sendo criança não é saudável. E a gente vê que o coração, né, do apóstolo Paulo mesmo, quando a gente pega a Escritura, ele desejava com que os seus discípulos, nascidos de novo, né, gerados pelo Espírito, pudessem crescer. E não somente esse é o coração do apóstolo Paulo, mas esse é o coração de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 ao 2, a Bíblia diz assim: Irmãos, eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tão pouco ainda agora. Sabe o que é isso? Veja, é um nível de infantilidade que não poderia receber um ensino mais profundo. Sabe, é importante que você compreenda que tem que crescer. Então, não só nesse texto, mas a gente tem outro texto em Efésios 4:12, que Paulo desejava o aperfeiçoamento, o crescimento, né? A Bíblia vai dizer aqui em Efésios 4:12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé. Você percebe que é um crescimento. Então, criança não herda riquezas, crianças desperdiçam. Sabe, da mesma forma, um filho imaturo de Deus, ele não pode reivindicar os seus direitos. Por quê? Porque ele ainda é infantil. É, joias
não são brinquedos, mas a criança não tem essa percepção. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa crescer. Chegou um momento que o apóstolo Paulo disse assim: eu era como menino, andava como menino, agora me tornei homem. É importante você crescer. Mas o que talvez está impedindo aí seu crescimento? Primeiro ponto, você não precisa de babá. E aí agora sim, de fato, entra aqui o que eu quero ministrar ao seu coração. A gente tem uma mania, né? A gente tem ali algo que é tão, tão prejudicial de nós somos, né? O nosso coração é sim um fabricador de ídolos, mas nós temos uma facilidade de colocar pessoas na nossa vida no lugar de Deus. Eu lidava muito com isso. Então eu tenho uma facilidade de aprender com pessoas. Eu falo que eu sou um bom aluno, eu sou um bom aprendiz. Então se alguém me diz assim, olha, vai por esse caminho, eu vou. Agora, qual que é o desafio, né, que eu enfrentei? É de acabar me movendo só como a pessoa deseja. E sempre Deus trabalha na minha vida batendo nessa tecla. Eu te dei algo e você precisa deixar o que eu te dei fluir, aparecer, acontecer. Então, não seja, né, a cópia. Isso tem a ver com identidade e tudo isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque talvez você conhece alguém e aí você se encanta com essa pessoa e agora essa pessoa se tornou Deus para ti. Tu não consegue fazer nada se não falar com essa pessoa, tu não consegue tomar decisão se não falar com essa pessoa. E sabe, infelizmente muita gente coloca esse jeito e essa visão na figura do pastor. Muita gente diz assim, porque o meu pastor não me procura, porque eu gostaria de ser cuidado. Será que você precisa ou gostaria de ser cuidado ou você quer ter ali um guia, um guru espiritual? Você quer ter alguém que diz assim, vai para esse lado, vai para aquele. Será que você quer ser cuidado ou você quer que alguém seja o teu GPS? Porque isso é perigoso. Pastor, por que é perigoso? Porque nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus. Então nós não podemos colocar pessoas no lugar onde Deus, né, tem que reinar. Então, na sua vida ali, algumas coisas podem estar impedindo o seu crescimento. Além de você agora, a partir desse momento, compreender que pessoas não são Deus, então para com os exageros, com aquelas amizades, né, pegajosas. Você pode ter amigos, tu pode ter, né, muita gente ali que, né, que você conversa, não é sobre isso, mas tu tem que ter limite para tudo. Então, partindo disso, né, além disso, agora eu quero colocar aqui alguns pontos que estão impedindo você de crescer. Primeiro deles, a área de trevas. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa alcançará a misericórdia. Situações não resolvidas, pecados não confessados, medos, traumas sufocados, abusos, tudo isso consiste em áreas de trevas que estão comprometendo o seu crescimento e te aprisionando. Então veja, você não precisa ter babá, mas você tem que ter pastores, homens ou mulheres de Deus maduras na fé para te auxiliar. Essas pessoas não serão o seu guru espiritual. Agora veja, a área de trevas, tu precisa então lidar com elas expondo. Então você ora, mas você confessa também e pede ajuda. Por exemplo, situações de conflitos ali ou até pecados. Você tem que ser maduro ao ponto de identificar as áreas de trevas, se abrir e pedir ajuda. É por isso que nós temos pastores. Eu tenho um pastor, eu tenho amigos pastores que eu me abro dizendo, olha, estou vivendo essa situação. Há um tempo atrás, um dos, né, que eu considero muito, que é meu amigo pastor, ele é pastor, eu abri áreas da minha vida que eu precisava de ajuda. Não é pecado, não é nada disso, mas eram situações que eu precisava de ajuda. Eu não estava conseguindo lidar com as minhas emoções, com o sentido de como que eu faço, para que lado que eu vou. Então, o que eu fiz? Pontualmente, eu contei com essa pessoa, né, tão especial para mim, e me abri.
Então, quando você tem um pastor, você pode contar com ele pontualmente também. Dizendo, olha, tem uma situação aqui, eu estou com um X problema e eu não estou sabendo lidar com isso. Se você não se abre, veja, você não vai conseguir resolver isso. Então, olha só que interessante, uma pessoa infantil é uma pessoa que diz assim, ai, minha vida não vai, tudo tá errado. Mas uma pessoa madura consegue perceber, discernir o que está dando errado e mudar. Mas mudar sozinha? Óbvio que não. Mas ela vai exatamente na área que precisa de ajuda. Qual é o problema? É porque não adianta você mascarar a área que você precisa de ajuda tentando sair ou resolver a sua vida se isso daqui não for exposto. Então, quais são as áreas que estão encobertas? Segundo ponto que está impedindo o seu crescimento, passividade. Mateus 11:12 diz assim que até agora, depois ali desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Sabe, o maior perigo da passividade é que quando ela é instalada, ela vai minando cada vez mais a pessoa ao ponto de entra na estagnação. Ah, se deu, deu, se não deu, não deu. E veja, você precisa lidar com essas setas que vêm na sua mente e começar a resolver. Então, vamos lá. Gente, você já cresceu. Os boletos vão chegar, o teu casamento precisa ser resolvido, a criação de filhos tem que resolver, você está endividado, tem que te levantar. Aquele tempo de você dormir, né? Ou, vou falar bem isso, né? Dormir no sofá e vinha ali alguém que cuidava de ti, seja teu pai, tua mãe, e acordar você assim, aí você fingia que você fingia que estava ainda dormindo. Aí essa pessoa chegava, te pegava no colo e dizia, ai, tadinho, vou levar na cama. Esse tempo já passou. Agora é você que tem que levantar. Agora é você que tem que trabalhar. Agora é você que tem que ver que tu já é casado e que casamento não se separa, não se resolve na separação. Veja, o tempo agora de receber tudo, né, de mão beijada já foi. Ah, pastor, mas eu nasci, né, numa família desestruturada, tudo sempre foi comigo. Pois é. E o que que você vai fazer? Você vai, desculpa, né, se eu tô tocando em áreas, você vai ficar chorando? Existe o tempo de chorar. Você pode estar chorando, mas tu tem que se levantar. Por quê? Porque criança recebe tudo pronto. Filhos maduros começam a se envolver para resolver. Uma das coisas aqui que são cruéis, né, que é cruel no crescimento, é o ego, o orgulho. Tiago 4,6 diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos. Imagina comigo, já é difícil as resistências espirituais do reino das trevas. Tu lidar ali com as setas demoníacas, com as armadilhas de Satanás. Agora imagina o próprio Deus se opondo. É isso que ele faz a quem é orgulhoso. Então, gente, vamos lá. Sabe, você precisa se abrir e vencer esse ego. Então, uma das coisas que eu percebo, assim, que eu vejo claramente que alguém é infantil, são no seu dia a dia, nas suas ações. O camarada tá cheio de problema, finge que não tem. Sabe aquele negócio assim? Não tem dinheiro, mas para aparecer, ele vai lá e come o que ele não pode comer. Que é isso? A pessoa que o casamento tá arruinado, mas para parecer que tá bem, eles andam, né, mão dada um no outro, um com o outro, e a família intocável, né? Gente, isso é ego, isso é orgulho. Como que vai resolver isso? Para mim isso é infantilidade. Tem que amadurecer, problemas têm que ser resolvidos. Então, lida com isso e começa a romper. Outro ponto, né, a religiosidade. Aqui é cruel. Lucas 12:1 diz assim: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Sabe, a religiosidade vai agora entrar também nos exemplos que eu dei antes. Está condicionado ou ligado a uma vida de aparências que não tem essência. Então, tá tudo destruído, tá endividado, família destruída, casamento só no, no fio ali para estourar, mas na frente das pessoas, não, é tudo certo. Para aparecer, né? Não tem um real.
mas fica passando ali no crédito só para manter um status. Gente, isso é infantilidade. Isso tem que ser resolvido. Então, vamos lá, vamos caminhar para um crescimento. A falta de perdão é um obstáculo gigante que te deixa aprisionado. Então, examina agora quem são as pessoas que tu ainda tá de birra, né? Ah, pastor, mas é que eu sofri demais. Gente, isso é vida, gente. Nós sofremos mesmo. Eu fui enganado. Eu também fui enganado. Eu não sei o que. É normal. Tu não é o centro de tudo. Muita gente também passa por isso. Agora, qual a diferença dos que estão vencendo e dos que não estão? É que eles decidiram resolver e continuar crescendo. Há um Deus que nós servimos, poderoso, poderoso, para te ajudar nessa jornada. Agora, Deus é pai, mas é pai de filhos maduros. Ah, então quer dizer, pastor, que Deus não é pai daqueles que estão no começo? Óbvio que é. Mas ele deseja o amadurecimento de todos. Então, por quê? Para que você receba coisas maiores que ele está disposto a te dar. Então vamos crescer. Vai doer? Claro que vai. Vai ser desconfortável? Claro que vai. Mas para de querer ter babás. Para de querer ter amuletos, pessoas que vão sempre ficar, né, te guiando. Tu tens o Espírito Santo, o Consolador, o nosso grande líder. Tu precisa de pessoas como pastores, gente madura na fé, para ajustar a sua caminhada, mas não para ser o seu Deus, nem para conduzir você. Por quê? Porque a única voz que pode ter domínio e deve ter domínio na sua mente é a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas eu não consigo ouvir essa voz. Estuda a Bíblia. Estuda a palavra de Deus. Tu verás que há um Deus interessado em te conduzir, te guiar, te orientar. E que Deus te ajude, que Deus me ajude a gente não ser mais quem nós éramos, mas não parar onde estamos e continuar crescendo. Quanto mais nós crescermos, nós viveremos novos níveis de revelações que Deus tem para nós. Que Deus te abençoe. Passo prático de hoje. Examine as áreas que tu precisa crescer. Vamos lá. Vamos romper. Deus quer isso na sua vida. Deus te abençoe.